população negra. Quem menos ocupa cargo de liderança é a população negra. E quem sofre com racismo cotidiano, estrutural e institucional também é a população negra. Doutora Nubia, quero aproveitar para trazer um dado apresentado nesta quarta-feira num estudo que foi feito pelos institutos Oriri e Sumauma. Eles dizem o seguinte: pouco mais da metade das pessoas pretas, 52,2% delas, dos ouvidos, não sabe quais caminhos seguir para denunciar casos de racismo ou injúria racial. E esse desconhecimento vem acompanhado por um outro dado: 47,5% das pessoas pretas e pardas conhecem legislações antidiscriminatórias. A senhora é uma operadora do direito. Por que há um descompasso entre conhecimento e saber da existência de uma legislação e não saber quais caminhos seguir para denunciar casos que são diretamente dirigidos a esta população? É muito importante essa pergunta, até para uma conscientização coletiva. Muitas pessoas que são vítimas de racismo, e agora injúria racial também equiparado, elas sequer sabem porque nem sempre o racismo ele é violento, ele é direto e ele é agressivo. A maior parte do racismo que sofremos todos os dias, que as pessoas pretas sofrem todos os dias, é um racismo silencioso. É um racismo ali no chamado racismo recreativo, naquela brincadeira de mau gosto, nas falas que nos deixam desconcertados. Então começa por aí. A vítima entender que ela foi vítima de racismo. E a partir do momento que ela entende que ela é vítima do racismo, a sociedade, as políticas públicas e principalmente o sistema de justiça, ele não é tão claro. Coloco aqui que nós temos melhorado e avançado, mas ele ainda não é tão claro para determinar o caminho que essa vítima deve seguir. E por que que ele não é tão claro? Porque muitas vezes a pessoa que vai receber aquela denúncia nega a existência do próprio racismo e revitimiza essa vítima, colocando como se aquela agressão sofrida fosse uma agressão de pequena monta. E o que as pessoas falam, né, no linguajar coloquial, como se fosse um mimimi, como se fosse algo que as pessoas estivessem ali reclamando por uma coisa que aconteceu lá atrás. Afinal de contas, muitas pessoas ainda acreditam que o racismo não exista no Brasil. Então, a partir do momento que a sociedade como um todo não vê aquele crime como um crime violento, como um crime vil, como um crime existente, fica difícil para essa própria vítima se reconhecer como vítima, procurar essa ajuda que para ela não está tão clara e não está tão clara por esse motivo que eu disse e por um outro motivo. Porque a população preta, ela ainda é subrepresentada e subouvida. A escuta da população preta ainda é muito precária. E perceba que quando a população preta fala, as pessoas acreditam que nós só falamos sobre aquilo que são nossas dores. Mas a população preta tem outras falas. Então, eu acredito que perpassa por esse caminho. Doutora, eu quero até pegar esse final da sua resposta. Tem uma frase muito impactante da filósofa americana Angela Davis que fala: numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Para quem está nos acompanhando e se pergunta como fazer isso no dia a dia, como ser antirracista no dia a dia, de uma sociedade brasileira que ainda tem toda essa dificuldade histórica de fazer esse combate com veemência. Como fazer isso nas atividades do dia a dia? Como identificar esse racismo que a gente sabe que muitas vezes vem velado e atuar efetivamente como uma pessoa antirracista na nossa sociedade? Essa fala da Angela Davis é um marco de luta. E eu trago aqui para o Dia da Consciência Negra, que o Brasil sabiamente resolveu eleger no dia 20 de novembro, porque a consciência negra ela não é sobre passado, ela é sobre o futuro que nós pretendemos construir. Se nós pretendemos construir, ninguém constrói nada passivamente. Ah, eu não sou racista e cruzo os meus braços. Eu preciso ser antirracista porque eu preciso agir para a construção desse futuro e ressignificação desse passado.
Quando a Angela Davis diz que não basta ser racista, é necessário ser antirracista, são as ações ali no seu dia a dia. Ah, o meu pai, o meu avô, o meu tio, eles falam isso porque eles são de outro tempo. Eles são de antigamente, eles não sabem disso. Deixa eu dizer para você, telespectador, o nosso tempo é hoje. E se o nosso tempo é hoje, as pessoas que convivem no nosso tempo, elas precisam entender que hoje é necessário ações de construção e não ações que vão remarcar aquele passado que nós queremos esquecer. Então, racismo recreativo, ele é tão violento quando chamar uma pessoa de macaco. Ele é mais violento muitas vezes porque ele entra no psicológico daquela pessoa e entende que ela é uma sub-raça. É muito interessante colocar aqui para o nosso telespectador que o racismo só existe porque existem os racistas. Se os racistas existem e o racismo então se reproduz, é preciso que existam os antirracistas para desconstruir tudo isso, para combater esse racismo que assola o nosso dia a dia. E isso são nas pequenas ações, nos pequenos gestos. Eu não preciso ser um ativista propriamente disso. Eu posso ser um ativista ali dentro da minha própria casa, dentro do meu círculo de amigos. E eu sempre digo também, Guilherme e Júlio, que para ser um antirracista não precisa ser muita coisa. Você precisa ser consciente de que o outro, independente do tom da pele, independente da orientação sexual, ele é um ser humano. E as políticas que lhe servem também devem servir para esse outro ser. Se esse outro ser não está ascendendo como você, essa sociedade que você vive, ela não é uma sociedade democrática. Ela não é uma sociedade justa. E só pessoas que entendem isso podem ser antirracistas. Doutora Núbia de Paula, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, muito obrigado pela conversa aqui conosco, pelos esclarecimentos e, sobretudo, doutora, pelos caminhos. Acho que com os dados que nós trouxemos aqui, a nossa ideia é esclarecer para quem está neste número, conhece a legislação ou não atua sobre ela, que possa fazê-lo, e para quem não a conhece, que se junte a esta luta também de ser antirracista. Muito obrigado pelas contribuições aqui na 98 News. Até uma próxima, doutora Núbia.